Bom, e agora o assunto é para as mães, para os pais. Seu filho tem um amigo imaginário? Conversa bastante com ele? Você não sabe como agir? Então preste atenção no bate-papo. Aqui comigo no estúdio, a Cristiane Guzzi, psicóloga, e também a Cibele Vieira Costa, que é mãe de um filho, Gustavo, de 11 anos. Boa tarde, tudo bem? Tarde. Bom, dúvidas, né? Dúvidas que os pais e as mães têm quanto a essa fase, né? Essa fase da fantasia, da imaginação. Cristiane, é normal? Os pais precisam se preocupar com essa questão do amigo imaginário do filho? Bom, o amigo imaginário aparece no desenvolvimento infantil por volta de 3 a 7 anos. É um momento de fantasia. É normal, sim, os pais não precisam ficar preocupados, né? É um momento, geralmente, que vem de uma fase complicada, uma mudança de casa, a separação dos pais, a perda de alguém, o falecimento, que a criança usa como uma estratégia, a gente diz até como um ensaio, de poder tentar entender o que está vivendo naquele momento, de tentar elaborar, porque ele não consegue sozinho fazer isso, então ele cria uma estratégia, que é falar com esse amigo para poder questionar e entender o que ele está vivendo. Sibeli, teu filho teve essa fase do amiguinho imaginário, como é que aconteceu? Sim. Ele teve essa fase, ele tinha em torno de 4 a 5 anos, bem essa idade que a médica ressaltou, né? Nós nos mudamos de cidade, então teve a troca de escola, né? Teve o afastamento da família, porque, né, toda a nossa família ficou numa cidade, nós fomos para outra. E aí foi quando eu notei um dia entrando no quarto, ele conversando com alguém. Quando eu perguntei com quem ele estava conversando, ele disse: estou conversando com meu amigo, mamãe. E essa fase foi até qual idade, mais ou menos? Até qual época? Não durou um ano. Foi assim, acho que foi o tempo de adaptação dele mesmo na nova cidade, fazer novos amigos. A partir do momento que ele começou com novas amizades, o amigo invisível foi embora. É geralmente assim, até qual idade essa fase, né? Pode durar até qual idade, mais ou menos, o amigo imaginário? Esse ponto é bem importante, porque ele pode surgir de 3 a 7 anos, geralmente, como eu falei, num evento, numa situação complicada. Os pais deveriam escutar o que a criança tem para falar nesse momento, prestar atenção no que ela está tentando elaborar, porque às vezes pode ser, como ela colocou, um momento difícil, mas também pode ser, por exemplo, uma questão sobre as regras. Não fui eu que comi o chocolate antes do meio-dia, né? Então foi o meu amigo, e aí ela pode estar contestando uma questão de regras, os pais teriam que prestar atenção. Mas é normal, mais ou menos nessa fase, nessa idade. O que eu chamo bastante atenção é que, se isso perdurar, se isso entrar lá para a adolescência, eu acho bem importante que procure um profissional, tanto um psicólogo quanto um psiquiatra, para poder fazer o diagnóstico, porque pode começar a ser uma alucinação e isso construir uma personalidade psicótica, que é uma doença mental. Então, se for nessa fase de 3 a 7, com um evento bem considerável, tudo bem. Se passar, precisa procurar ajuda, porque ainda dá tempo para tentar fazer algumas intervenções. Essa cena, por exemplo, aprontou uma dentro de casa, e aí a criança fala: não fui eu, foi o Betinho, meu amiguinho que está aqui comigo. O que falar para a criança num momento como esse, até para cuidar também, para não, de repente, né? O que fazer, doutora, nesse momento? Bom, quando o amigo imaginário está ali para fazer a ideia da regra, para questionar a questão da regra, por isso que eu falei, tem que prestar atenção o que ele está falando em relação a isso. Assume que existe um amigo, mas tenta explicar a situação, ou como agir? Que é uma situação difícil, né? Sim, é bem complicada. Eu acho que os pais não precisam desconsiderar a ideia do amigo, porque ele está fazendo uma tentativa de elaboração. Mas também tem que escutar o que a criança está dizendo, porque se ela quiser jogar o problema para o amigo imaginário sobre regras, os pais voltam e falam direto com o seu filho e ignoram a ideia do amigo imaginário nesse momento, para não, né, para não dar a ideia de que você pode burlar uma regra, que você pode queimar, né, aquela ideia que tem que estar tendo um respeito naquele momento.
Tá? Eu acho que os pais não falam do amigo imaginário, não impulsionam o amigo imaginário, mas também não o ignoram, deixam ali, como ela falou, até que isso desapareça. Tá? Mas quando o assunto é um pouquinho mais sério, como regras, por favor, voltem e acertem os pontos com o filho, não com o amigo imaginário. Essa questão do amigo, até às vezes quando não é exatamente um amigo imaginário, mas é um boneco, um ursinho, é importante nesse processo da criança? Dá uma base, uma estrutura, uma segurança, porque ela vai conversar e o ato de conversar pode provocar um entendimento do assunto, uma elaboração. A psicologia lida com as palavras, então elas têm bastante importância. Então, esse discurso, esse diálogo com esse amigo imaginário promove uma estrutura psíquica, promove uma melhoria psíquica, tá? De ele tentar entender o que está acontecendo. Sibeli, o amigo do teu filho aprontou muito? Não, eu acho que era uma questão mesmo de se sentir sozinho, de estar afastado dos amigos daquela escola que ele estudou durante alguns anos, né? Eu acho que era realmente uma questão de solidão ou de alguém com quem conversar, que não fosse o pai e a mãe, naquele momento que ele só tinha o pai e a mãe naquela cidade. Então, ele conversava muito com esse amigo, ele separava um lado da cama para o amigo, um travesseiro para o amigo, um ursinho para o amigo. Então, era uma companhia para ele mesmo naquele momento. E aí, com o tempo, a gente foi assim, sempre atento, né, a quanto tempo isso iria durar. Então, a gente estava sempre de olho. E aí foi diminuindo, até que cessou. Bom, está esclarecido o assunto, pelo menos uma parte do assunto, que as mães e os pais precisam estar conscientes, né, da questão de observar, se passar muito da fase, já de entrar quase na adolescência, né, como a Cristiane falou, cuidar, procurar a orientação de um profissional, mas que é normal os filhos terem amigos imaginários e aparecer depois dos 3, 4 anos de idade. Eu quero agradecer a Cristiane, a doutora Cristiane, agradecer a Sibeli e parabenizar por lidar tão bem, tão tranquilamente como mãe com essa situação. Obrigada pela presença de vocês aqui.